Olá, bem-vindos a mais um vídeo por aqui. Quero conversar especificamente com vocês sobre duas leituras. Eu tô fazendo algumas leituras mais curtas e esparsas, porque na verdade eu fiz o vídeo aqui de 48 livros para as 48 seleções da Copa do Mundo e eu meio que entrei nesse hiperfoco de Copa do Mundo. Na rede de vídeos curtos eu tô fazendo também alguns vídeos trazendo um livro de cada país e também uma bebida junto com meu marido, então sigam lá também, Gabi Junks, naquela rede. Mas enfim, por conta de toda essa ideia de Copa e de livros de países diferentes e o fato de que eu amo fazer listas, eu tô procurando mais livros de nacionalidades diferentes assim, né? Como eu já mostrei pra vocês nesses vídeos, nesses posts no Instagram também, enfim. E aí eu fiz, na verdade eu fiz uma leitura e abandonei um livro, então eu queria trazer um pouco sobre esses dois livros aqui pra vocês. Eu tô fazendo bastante leituras no Kindle, nesse sentido, por serem livros mais curtos, não necessariamente eu compro físico, até para fazer alguns experimentos, digamos, né? Então tem alguns livros que eu leio alguns capítulos, vejo se é mais ou menos o estilo que eu gosto ou não, porque tem muito livro contemporâneo também, né, desses países que são mais recentes, digamos, de países que se tornaram independentes depois, enfim. Então eu tô fazendo algumas experiências literárias, digamos, e eu vou trazer pra vocês um pouquinho disso. Vou começar pelo livro que eu abandonei, então. Eu comecei a ler o A Vegetariana, da Han Kang. Eu queria muito ler um livro da Coreia do Sul. E aí, pesquisando livros da Coreia do Sul, eu basicamente me deparei com dois estilos totalmente diferentes. Ou a gente lê um livro de healing fiction, que é aquela coisa mais calminha, mais tranquila, não tem muito plot, não tem muito acontecimento, mais a vida cotidiana, mas também os livros não soam muito profundos, digamos assim, pelo menos aqueles que eu estou pesquisando. Eu até já fiz uma leitura de healing fiction, na verdade era do Japão, que foi o Relatos de um Gato Viajante. Eu gostei muito daquele livro, mas é um estilo de livro que às vezes se encaixa naquilo que eu quero ler para relaxar um pouco, mas não é o tipo de livro que eu quero sempre ler. Então fica um pouquinho mais complicado, assim, de achar um livro desse tipo que represente mais a nacionalidade do país, que eu encontre elementos desse país e que tenha alguma profundidade também, que é o que eu gosto de procurar na literatura. E o outro estilo que eu encontrei são livros muito viscerais, muito violentos às vezes, que tratam sobre temas muito pesados. Então eu meio que não encontrei esse limbo da Coreia do Sul, pelo menos nos livros que chegam para nós no Brasil, né? Porque é sempre importante pontuar isso, que existe uma importância grande daquilo que as editoras, mercado editorial traz para nós, né? A gente sabe que tem muitos outros livros que nem chegam, que a gente nem tem conhecimento. Então eu comecei a ler A Vegetariana, da Han Kang, que foi um livro que entrou num hype bem grande, especialmente com o Nobel de Literatura que a Han Kang recebeu, né? E, se eu não me engano, antes disso ainda já estava no hype, e a ideia central desse livro, já tá no próprio título, é uma mulher de classe média, casada, é um casamento banal, digamos, que não tem muito amor envolvido. Enfim, um casal que mora ali em Seul, na Coreia do Sul, e ela decide virar vegetariana do dia pra noite, assim. Na madrugada, o marido dela vai encontrar ela na cozinha com todas as carnes que estavam na geladeira jogadas no chão, ela encarando aquelas carnes. Ela disse assim, e ela disse pra ele que teve um sonho e que não vai mais comer carne. Ok, aí a gente pode pensar, será que é por um motivo ambiental? Não é. Não é por questão de sofrimento animal ou por, enfim, outras questões ambientais. Teve esse sonho e a gente começa a ter vislumbres desse sonho, mas pelo menos na parte que eu li, são 3 partes, né? Essa primeira parte que eu li do livro A Vegetariana era contada do ponto de vista do marido. Então, óbvio, né? Parecia uma coisa insana. Ela para de cozinhar as refeições para ele, e ela vai se fechando cada vez mais, ficando fraca, ficando sem os nutrientes necessários e tudo mais. E ele é uma pessoa muito ruim, assim, de sequer conversar com ela. Ele em nenhum momento tenta descobrir o porquê daquilo, tentar entender de fato o que tá acontecendo com a esposa dele, né? Ele passa por uma situação meio constrangedora, que ela não quer comer carne, num jantar ali importante do trabalho dele. Eles vão visitar a família dela, e a família dela fica transtornada, ela tem um pai bem autoritário que quer forçar ela a comer, enfim. E ok, a escrita da Han Kang parece bem rápida assim de ler, porque ela te envolve muito na história e dá bastante curiosidade para saber o que está se passando afinal. Só que tem um momento específico que foi onde eu parei de ler,
que tinha alguma cena da infância dela, aparentemente ela tem algum trauma ali relacionado ao pai, que meio que vai retornar depois dessa situação toda, essa cena toda na casa da família dela, que foi uma cena em que um cachorro mordeu ela e por conta disso o pai dela vai torturar esse cachorro. E aí começa assim uma cena de tortura que eu só passei o olho por cima e falei, tá, eu não quero mais ver isso aqui porque são cenas violentas o tempo todo, tensão o tempo todo, suspense, mas um suspense que não te entrega as coisas direito, e quando te entrega, vem com uma carga muito pesada, assim, uma carga muito visceral em todas as imagens. E aí eu não quis mais ver aquilo, porque eu tenho alguns limites, assim, de leitura, e principalmente sofrimento animal, escrito de uma forma tão gráfico, assim, algo que me incomoda bastante na literatura. Aí eu decidi parar e pesquisando outras pessoas que leram esse livro e tal, eu percebi que eu parei no momento bom porque não tinha mais nada que eu fosse gostar naquele livro, efetivamente. Especialmente depois de ver a resenha da Tatiana Feltrin aqui para esse livro, e é uma resenha antiga, eu acho que eu nunca tinha visto, porque se eu tivesse visto eu jamais teria começado a ler, porque a coisa vai só degringolar, né? E eu fiquei pensando assim, desses livros contemporâneos, parece haver muito esse contraste grande, sabe? Eu sinto falta de romances, de histórias que contem a história de um povo, que contem a história de um personagem muito marcante. E não precisa ser só romance histórico ou só um romance de formação. Existem várias formas de construir uma história, mas parece que na literatura contemporânea eu sinto muita dificuldade de achar ou um livro que tenha tudo isso, né, e que não seja com um objetivo meramente político, meramente doutrinário, ou um livro que tenha uma boa história, mas que não queira só me chocar o tempo inteiro. Então foi isso que eu senti em A Vegetariana, porque era tanto choque, é tanta descrição visceral o tempo todo, e aí o leitor nunca consegue ficar simplesmente parado refletindo sobre aquilo que ele tá lendo, sabe? Eu fiquei com um pouco dessa sensação. Mas assim, fiquei com vontade de ler Atos Humanos, da Han Kang. Também é um livro bem pesado, mas tem uma temática específica, que foi o massacre que o governo sul-coreano faz num determinado momento de uma ditadura ali na Coreia do Sul, em que alguns estudantes vão se revoltar, então acontece tudo isso. E esse livro já me atraiu um pouco mais, mas mesmo assim, parece que nessa literatura da Coreia do Sul, ou a coisa é extremamente pesada, ou é a coisa extremamente fofinha, então eu tô com um pouco de dificuldade. Se vocês tiverem aí indicações nesse sentido, algo que seja mais meio termo, ou uma leitura que, mesmo estando em um desses polos, vale muito a pena e que você acha que vale realmente passar por alguma situação dessa, deixa aí nos comentários. Mas esse foi meu abandono do mês, que foi o livro da Han Kang. Eu tava realmente gostando do estilo de escrita da Han Kang, tava com bastante curiosidade em relação a esse livro, considero ali que tem um aspecto psicológico do livro que é interessante, sim. Ele lembra muito a Metamorfose do Kafka em alguns momentos, então tem essa coisa também. Mas, enfim, não foi uma leitura para mim, não funcionou de jeito nenhum, e eu abandonei sem nenhum escrúpulo de dizer que abandonei esse livro. Agora eu vou conversar com vocês sobre um livro que eu li, também é um livro curto, foi no Kindle, mas aí eu gostei demais, e também é um país que eu não tinha nenhum livro lido aqui ainda, que foi o Uruguai. Então, do Uruguai, quando eu fiz o vídeo, eu coloquei um autor de contos, eu não tenho tanto costume de ler contos, e muitas pessoas, tanto nos comentários, no Instagram, me recomendaram um autor chamado Mário Benedetti. E eu li, eu acho que é Benedetti que falam, Benedetti? Enfim, talvez seja Benedetti. Enfim, eu li A Trégua dele, e que livro gostoso de ler. Eu li em 2 dias, porque me envolveu muito. É um romance epistolar, é em formato de diário, então a gente acompanha uma vida cotidiana sendo narrada pelas lentes de um homem que está chegando aos seus 50 anos. Ele trabalha ali com contabilidade, então é uma vida assim, bem cotidiana mesmo, bem comum. Esse homem é viúvo, ele tem 3 filhos, é o Santomé, e ele começa a escrever esse diário porque ele está próximo da sua aposentadoria. Então ele quer narrar esses últimos momentos, descobrir formas de lidar com o seu ócio. E nisso a gente acompanha ele se apaixonando de novo, mesmo aos 50 anos, porque, como eu falei, né, ele é viúvo e a esposa dele morreu já faz aí uns 20 anos pela história, então ele
tá chegando nesse momento que tá cheio de questões pessoais, cheio de dúvidas sobre a própria vida, e aquele sentimento de eu deveria ter feito mais, o sentimento de desperdiçar a própria vida em alguns aspectos, e aí ele começa a ter essa visão mais interior de si mesmo por meio desse diário, e ainda começa a se apaixonar. Então essas duas coisas se entrelaçam no diário e dá muita vontade de continuar lendo para saber tanto o que acontece em relação a esse novo romance dele, como também essas reflexões que ele traz. E as frases são muito bonitas, não tem nada assim de muito grandioso no livro, pelo menos nessas primeiras partes, assim. Tem alguns acontecimentos interessantíssimos que eu não vou dar spoiler para vocês, mas é um livro que o que mais me impactou foi a beleza do cotidiano, e eu adoro escritores que sabem lidar com a beleza do cotidiano nas suas obras, e o Benedetti mostrou que sabe muito bem, justamente por trazer essas pequenas reflexões, e ele observando as coisas, sabe, observando o café, e recebendo amigos, encontrando um amigo de muito tempo atrás, vendo fotos antigas. Então, são pequenas descrições, e a história se passa ali na Montevidéu dele, então você tem uma visão muito mais cotidiana de um país e uma visão bastante madura, né, de um homem que já tá numa fase bastante madura da vida, mas que ainda tem tantas questões que a gente acaba levando conosco por muitos anos e por muitas eras, e enfim, o ser humano sempre com os mesmos questionamentos. Eu gostei muito desse livro. Ele é um livro melancólico, não é o tipo de livro que vai te jogar pra cima, que vai te deixar super empolgado ou morrendo de vontade de ler para conhecer a história, para saber exatamente o que vai acontecer na história, não é essa a ideia, mas justamente pela sua beleza no cotidiano, esse livro me chamou muita atenção. E acabou sendo um contraste muito grande, porque eu abandonei a vegetariana da Han Kang justamente naquela ânsia de chocar o leitor o tempo inteiro. Eu cheguei em A Trégua numa história assim banal, uma história de vida de uma pessoa que poderia ser o seu vizinho, mas que tá lá contando a sua história, porque todo ser humano tem uma história para contar, né? E todo ser humano tem um ponto de vista, uma visão da própria vida que é muito único também. Então eu gostei demais de ler esse livro, queria recomendar para vocês, porque é uma leitura tranquila assim de ler e que faz a gente parar para pensar. E agora falando com vocês, justamente eu percebo como eu encontrei num livro aquilo que eu absolutamente não encontrei em outro, né? Então acabou sendo um contraste bem interessante. E aí eu fiz a leitura de um livro do Uruguai, não tinha lido nenhum outro livro do Uruguai. É claro que nisso a gente percebe muito do gosto pessoal, né? Eu tenho um tipo de livro que costuma ficar no meu coração, que é esse livro que trata sobre o cotidiano. Então eu posso pensar nos livros da Jane Austen, no Stoner, do Williams, no Homem Comum, do Philip Roth, e agora em A Trégua também, que é esse estilo de livro. Um livro que não vai ter grandes viradas, grandes coisas, mas a gente acompanha um personagem e acaba se identificando com ele e até criando um carinho mesmo por ele, justamente para acompanhá-lo por tanto tempo, enfim, por um determinado momento da vida que ele está narrando para nós ou que o narrador está contando para nós, né? Enfim, eu gosto demais desse tipo de leitura, funcionou muito bem para mim. Inclusive, se vocês tiverem mais indicações de livros nesse estilo, ficarei muito feliz em recebê-las, porque eu tô diversificando mais aqui as minhas leituras, né? De qualquer forma, esse não é um vídeo para falar sobre leituras em andamento, né? Eu continuo com outros projetos aqui, Paraíso Perdido, A Leste do Éden, do Steinbeck, que tá assim, alugando um triplex na minha cabeça. Que livro maravilhoso que o Steinbeck escreveu em A Leste do Éden, inclusive já fica a minha recomendação. Mas foi mais para trazer essa experiência com essas duas leituras, porque eu acho que são experiências válidas de compartilhar com vocês. É isso, se vocês gostaram desse vídeo, deixem aí suas curtidas, comentários, se inscrevam no canal, que isso me ajuda e é muito importante também. E até o próximo vídeo.